Bom dia, irmãos. Então, continuaremos a nossa palavra, amém? Sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus novamente. Vamos continuar a palavra. Porque aquele que tem comunhão com o Pai, esse não se deixa se envolver em tramas. Quantas das vezes eu recebi orientação para orar mais de pessoas improváveis, porque viam que eu me irritava com o mal que as pessoas me faziam, porque eu não conseguia me controlar, porque eles viam que me afetava. Então, o segredo de tudo é estar em oração. Até onde você vai? Até onde você vai sem oração? Sem orar? A lugar nenhum. Agora você que busca mais de Deus, ore mais, se consagre mais, receba os dons dos quais o Espírito Santo os tem para ti. E um deles é o domínio próprio. Aprendemos a nos dominar. Ali eu falei improvável da pessoa porque é usada por Deus, foi usada por Deus naquele momento, né? Porque Deus, ele usa os improváveis, aquele que eles estão no mundo. Até te envolvem em laços, mas Deus, ele usa até o inimigo para fazer você crescer com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Eu estarei lendo a Jó do 1 ao 12 e Jó no 2, do 9 ao 10. Para nos mostrar o que Deus ele faz, que tudo é ele quem faz. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Jó 1, o 12. 1, o 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, né? Aqui nos falou antes ali que, na palavra anterior, que tudo é Deus quem faz, né? Mas o Senhor permite que Satanás, ele toque das vezes até em nós para nos trazer enfermidade, mas não para nos trazer a morte. Por isso é dito que tudo é o Senhor quem faz. Amém? Vamos estar vendo o 2, do 9 ao 10. Então, né, Satanás tocou até na vida de Jó e a esposa dele falou. Então sua mulher lhes disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhes respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Aqui nos fala, né, que Deus também permite o mal nos acontecer. E temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, aqui nos mostra que Jó, ele foi íntegro até o final, mesmo sofrendo na carne tudo que ele sofreu. Amém, glória a Deus. Nós, talvez, se acontecesse tais coisas, não seríamos como Jó, né? Viríamos a reclamar. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco, para com ele raspar-se. Então, aqui nos diz que o Senhor, ele permite até que toque no nosso corpo. Às vezes a gente tem uma enfermidade e não sabe por que é. Às vezes a enfermidade foi o Senhor que deixou.
para ver até onde vai a nossa fé, para ver até onde vai a nossa obediência, para ver até onde a gente vai com Cristo Jesus. Amém? Porque tudo é permissão e tudo é Ele quem faz. A história de Jó, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo, menos a sua esposa. Satanás, ele pode tocar em tudo, menos em você. Se você buscar a Deus, orar mais, ter seu tempo de comunhão com Deus, ser verdadeiro adorador, então Deus, ele é Deus. E de Deus não se zomba. Nós devemos sempre ser gratos a tudo o que Deus, ele nos dá e até o que ele nos tira. Muitas das vezes ele tira amizades para que haja crescimento. De repente, é só por um tempo, mas esse tempo é necessário. Deus, ele te leva a um patamar maior se você tiver oração a Deus, se você tiver em oração. Ele te leva num patamar maior com Ele. Conversar com Deus em sua vida. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos chama a orar mais. Tempo de comunhão com Deus. Seja você também um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Até o inimigo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até o trabalhar do inimigo contra as nossas vidas leva-nos ao cumprimento do propósito com Deus. Então nós não devemos nos incomodar tanto com o que estão fazendo contra nós. Observe e veja se por detrás não está te ajudando a crescer em espiritualidade, porque isso é importante. Tudo que temos da parte de Deus. Isso é importante, tudo que temos parte de Deus. E Deus, ele é a espiritualidade. Tudo parte dele para nós. Quanto mais guerra vivemos, mais nós crescemos. Mais lutas, mais batalhas, Quanto mais lutas, mais batalhas, mais guerras, mais nós crescemos. Mais nós temos luz, mais nós temos integridade. Amém? Mas nós temos rompimento. Apenas temos que aprender a lutar as guerras, lutar as batalhas. E como fazer isso? Orar. Ore e peça a Deus o discernimento de Deus, para que você possa discernir o que está acontecendo. Peça a Deus estratégias para vencer a guerra. Luta ou batalha que você esteja enfrentando. Eu sei que é mais fácil falar a vocês do que viver na pele, mas eu sei do que eu estou falando. Pois é assim que venci e venço todas as batalhas e guerras e lutas, com os joelhos no chão, orando e muita comunhão com Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Uma vez, enquanto eu vou estar dando um testemunho do que aconteceu comigo, amém? Uma vez, enquanto ainda recém havia recebido o dom do Espírito de Deus falar em línguas, para quem acredita, é claro, né? Eu não consegui me controlar em uma determinada situação. Então a pessoa disse que eu estava endemoniada. A pessoa não aceitou quando eu falei que devemos orar uns pelos outros, dizendo que ela orava por ela mesma. Bom, ao invés de eu me calar, eu fui orar então por uma outra pessoa da qual eu estava precisando naquele momento, né? Naquela casa.
Não vou citar nomes aqui porque isso não vem ao caso, amém? Então, eu comecei a falar em línguas no momento da oração e essa pessoa, então, ela me pegou pelo pescoço, me puxou pelos cabelos, né? E me expulsou da casa dela, ou seja, enquanto aquilo ali eu não consegui controlar a língua e fui falando em línguas ali. E me disse que eu então estava endemoniada, né? Hoje eu vejo que eu não deveria nem ter ido àquele lugar, porque não estava preparada para enfrentar o que então estava por detrás daquele homem. Hoje eu vejo que o que ainda está sobre ele, como diz a palavra, precisa ser de muita oração e jejum, que não é de qualquer jeito, e sim tem uma preparação para isso. Mas também temos um detalhe: a pessoa tem o coração endurecido, não aceita orações, não aceita nada que seja diferente à sua crença, que eu nem sei qual é. Mas Deus, ele pode transformá-la, libertá-la. Mas esse caso me ensinou muito. E hoje venho a vocês a dizer: não vá fazer coisas das quais ainda não estão preparados a fazer. Porque a espiritualidade, perdão, irmãos, é uma coisa muito séria. Claro que a oração em línguas faz você se aproximar mais de Deus, pois é a Ele que você, naquele momento, está fazendo em espírito e em verdade a oração. Mas não pode ser em lugares com pessoas incrédulas. Pessoas não têm a mesma crença que você. Não vivem o que você já viveu ou vive de experiências com Deus. Pois a oração em línguas é uma oração entre o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, para os que creem ou vivem, amém? Glórias a Deus. Então Deus, Ele é quem faz todas as coisas. Naquele dia, eu, como pouca experiência, quase nada, tinha uma pessoa que nos ligou para ir na casa dela. E sim, no meio do caminho. Nós tinha acabado de sair de casa, a pessoa até morava próximo da nossa casa. E sim, essa pessoa estava precisando de ajuda naquele momento. Mas como nós já havíamos marcado de ir até aquele outro lugar, quando cheguei lá, percebi que não deveria estar lá. Senti uma sensação de que não deveria estar lá. Aí, tanto que eu nem me sentei, né? Convidaram a gente para sentar, para jantar e coisa e tal. Não, nem me sentei, porque não me senti bem. Mas não entendia que o Espírito Santo, Deus estava dizendo, sai daí, vai para casa. Não é para ti estar aí, coisa e tal. Mas depois havia avisado que não era para ir. Só que nós não percebemos. Então nós devemos estar atento aos detalhes. Às vezes o Senhor coloca alguma coisa para que no caminho para você não chegar em determinado lugar, para você das vezes não ser envergonhado. Porque sim, eu fui envergonhada. E ainda vi como aquela pessoa ficou rindo de mim. Ou seja, o demônio que sim estava nele. Porque o que vi não era ele, e sim o que estava nele. Satanás sabia o que fazer e fez. Mas só fez porque Deus permitiu, para que eu hoje viesse a orientar vocês do que não fazer. Pois um vacilo, Satanás, ele nos envergonha. Usa pessoas para nos envergonhar, mas tudo o que ele faz nos serve de aprendizado para o nosso crescimento com Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Às vezes as pessoas tentam nos envergonhar. Mas também a vergonha serve para crescimento espiritual, amém? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vencemos todas as situações. Eu passei por muitas aflições com esse ocorrido. Achei até que tinha perdido a minha unção, do qual o Senhor havia me ungido, mas aprendi que unção a gente não perde. Mas o que acontece é que ele fica inutilizado, né? Se não usarmos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Então eu vi que estava no lugar errado, na hora errada, mas Deus, ele já perdoou pelo meu erro, o qual cometi de ter ido até este lugar, mesmo ele não ter permitido eu ter ido até lá. Só que não percebi quando ele me estava pondo sinais que não era para ir, do qual ele não queria que eu fosse. Então tem mais uma coisa, Deus, ele permite às vezes as coisas para nos afastar das pessoas, que não têm o mesmo propósito e colocando-nos com pessoas, perdão, colocando-nos com pessoas que estão no mesmo propósito, que é a conexão com Deus e cumprir o propósito qual aqui viemos para cumprir, nos afastando de pessoas que acreditam em outras coisas, nos tornando sim através dessas coisas das quais acontecem. Amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Nos tornando sim através dessas coisas, as coisas acontecem em pessoas melhores, em todas as coisas da qual iremos fazer. Tornamos melhores a cada dia e tudo que nós fizermos se torna melhor, amém? Então o Senhor nos ensina no livro sagrado a ajudar primeiramente os irmãos de fé, porque eles, se você tiver uma manifestação do Espírito enquanto ora, ele não irá reagir dessa forma, porque acredita na mesma coisa que tu acredita, amém? Glórias a Deus, em tudo dai graças. Então, graças a Deus por tudo isso, amém? Glórias a Deus. Eu vou estar lendo Gálatas 6, do 6 ao 10. Capítulo 6, versículo 10. Gálatas. Glórias a Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor Jesus. Por isso, aqui vou ler o 9 e o 10, amém? Gálatas capítulo 6, do 9 ao 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui nos ensina a fazer ao bem. Se uma pessoa dos nossos irmãos tiver precisar de uma oração, façamos a ele. Se precisar de um alimento, façamos a ele. Se precisar de roupas, façamos a ele. Façamos primeiramente, como diz a palavra, aos da família da fé. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos estar falando um pouquinho, então, das línguas aqui, né? 1 Coríntios 14, do 12 em diante. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, vamos pedir a Deus que Ele possa nos dar o dom da interpretação da língua, amém? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, né? O espírito, ele ora a Deus, como disse ali, né? Que é uma oração a Deus, mas nós não entendemos porque é infrutífera. Então, nós precisamos pedir a Deus o dom de interpretar a língua. Amém? Glória a Deus. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? Né? E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? Depois da tua ação de graças, ou seja, o espírito ele vai orar, mas a outra pessoa que não conhece, não sabe o que você está falando, como ela vai dizer amém? Visto que não entende o que dizes, ó. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado.
Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na língua 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Porque a outra pessoa ela não conhece, então é mais fácil você estar orando na sua própria língua e deixar esse momento de língua somente para o Senhor. Amém? E aqui. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, o que acontece? Né? O que acontece se entrar pessoas que não acreditam, que nem a pessoa qual, né, estava lá naquele momento, naquela casa, ela não acredita, então achou que então eu estava endemoniada. Não dirão porventura que estáis loucos? Porém de todos profetizarem e entram algum incrédulo, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato ao meio de vós. Amém. Glórias a Deus. Então, é esta palavra para nós, amém? No dia de hoje. Eu tive que repartir ela em 3 partes, né? Para podermos, então, entender que a vontade perfeita e agradável vem do Senhor e é Ele quem faz todas as coisas. Ele transforma nós, seres humanos, e todas as coisas são permitidas por Ele, tanto o bem contra o mal. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu estarei postando mais tarde esse vídeo. Amém. Glórias a Deus, talvez no início da tarde. Deus te abençoe. Até um outro momento, se da vontade do Senhor for. Mas antes iremos fazer uma breve oração de agradecimento pela palavra do dia de hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço, eu te agradeço pela palavra do dia de hoje, para nos inteirar que todas as coisas são feitas por ti, que tudo é feito por ti, tanto o bem contra o mal. Tudo é o Senhor que permite, tudo é o Senhor quem faz. Então faz todas as coisas das nossas vidas, Pai. Pai, faz tudo a tua vontade, o teu querer, porque nós sabemos que o teu querer e a tua vontade é perfeito para nós. Mesmo as coisas ruins não servem de edificação, não servem para ensinamento. Nós venhamos estar sempre aprendendo tudo que o Senhor Ele quer nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai, perdoe os nossos pecados, nossas vidas, nossas falhas, faz em nós algo novo, transformador da tua parte, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos pelo poder que há no sangue de Jesus. Todas as amarras e os grilhões, as preparações das trevas contra as nossas vidas sejam canceladas, paralisadas, feitas, conectadas no nome santo de Jesus. Nós pedimos que tudo que está por vir nesse dia, toda malignidade preparada das trevas, que sim, todos os dias tem, né? Para o dia basta o seu mal. Para cada dia basta o seu mal, diz a palavra. Então, todos os dias tem o mal. Então, nós repreendemos, cancelamos tudo que o inimigo planeja sobre esse dia, sobre as nossas vidas, cancelando, paralisando, desfazendo, desconectando no mundo espiritual todas as palavras contrárias, todas as orações feiticeiras, todas as orações contrárias, toda palavra maldita escrita ou enterrada sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, toda a preparação das trevas, toda a inveja, todo o olho de malignidade venha ser cancelado, paralisado, ser desconectado do mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi feito em oculto, escondido, seja cancelado, paralisado, se da vontade do Senhor for. No nome santo de Jesus, que Deus venha fazer parte das nossas vidas, venhamos estar mais em oração, buscando a Deus verdadeiramente, como cristãos verdadeiros, na palavra, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos, que Deus vá à tua frente, à tua retaguarda, à tua direita, à tua esquerda, e tudo quanto tu fizer prospere. Que as bênçãos do Senhor venham sem medida para a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, sejamos cheios da graça e do favor de Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, irmãos?
Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. No Salmos 18, 30 nos fala assim, para terminar, do 30 ao 35, que diz que Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Amém? Até amanhã, até um outro momento, né? Até um outro momento, se da vontade do Senhor for. Graças a Deus por tudo, pelo que aprendemos, pelas coisas boas e também pelas coisas más. Amém? Deus te abençoe. Jesus, ele te ama, não se esqueçam, amém? Por isso essas orientações de que é ele quem faz todas as coisas. Então, tudo que pedires em meu nome, diz Jesus, o meu Pai que está no céu fará. Então, seja feita a vontade do Senhor, amém?